Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao Globotechcast, o seu podcast de tecnologia e inovação aqui da Globo. Eu sou Vitor Patané e hoje teremos um episódio muito especial. Vamos entender como foi o processo das eleições aqui da Globo. Como é que a tecnologia da Globo fez para fazer toda a cobertura, todo o preparo, entender o behind the scenes do processo eleitoral, só que feito, pelo nosso time de tecnologia, como é que isso aconteceu. Para compor essa mesa, eu trouxe um time para lá de especial, pessoas aí que estão aqui na casa há muito tempo, fazendo as eleições acontecerem aqui com a gente. Quero começar aqui pelo meu colega César Rodrigues. César, seja bem-vindo aqui ao Globotechcast para contar um pouco da história das eleições municipais de 24. Como é que tá? Bom dia, Patané, tudo bem? Muito bom. Bruno Pinheiro, grande Brunão. Como é que tá? Tudo bem, Brunão? Tudo bom, gente? Bom dia. Silas. E aí, Silas? Opa, tudo bom? em riba? Bom dia pra você. Joia. Meu amigo Gamba. E aí, Gamba? Alberto Gambardella, né? Que Gamba é apelido, mas a gente, Tem intimidade. Intimidade não é horrível. Como é que você tá? Bom dia. Tudo bem. E por último, Igor Costa. Como é que você tá, Igor? Beleza? Então tá. Gente, vamos começar esse papo aqui, vamos entender como é que foi a questão das eleições aqui dentro da Globo, né? Essa parte da tecnologia. Esse episódio é um episódio super esperado, porque aqui a gente vai ter hoje uma aula de como fazer a cobertura de uma eleição por um gigante do tamanho da Globo, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender, muita história aqui para trocar, e eu queria começar esse papo para entender o que foi, né? Como é que vem o requisito de um negócio, né? Porque para a gente cobrir algo do tamanho da eleição municipal no Brasil, imagina a quantidade de municípios, imagina a quantidade de lugares para você atender, candidato, é muita coisa, é tudo muito, né, no Brasil, no tamanho do nosso país, né, é muita coisa. Quando chega o requisito para a gente cobrir isso, como é que né? Como é que vem esse pedido, galera? E eu jogo aí na mesa, eu não vou apontar para ninguém não, vocês me Posso responder aqui, Bruno, vou fazer minha descrição só para quem não está podendo ver a gente aqui. Eu sou um homem de 50 anos, pardo, cabelos e barba grisalhos, cabelo ondulado um pouquinho aí. Tô usando uma blusa preta. Então, vamos lá. Do ponto de vista de negócio, na verdade, assim, essa não foi a primeira eleição que a gente fez. Então, a gente tem um histórico. O G1 tá no ar desde 2006 e 2006 já foi ano de eleição. Então, a gente vem trabalhando a cobertura de eleições e entregando os resultados da apuração já há bastante tempo. Então, aprendemos muito. Já sofremos muito pelo caminho, então é um trabalho que a gente se prepara, começa a preparação, já começa a conversar de eleição em dezembro do ano anterior, né? Esse ano foi um ano mais desafiador porque a gente vinha já como produto com uma entrega de eleições meio parada no tempo. Desde 2018 era o mesmo modelo de página, de experiência, e a gente aprendeu, né, desde 2018 em diante, né, com a evolução ali dos competidores, enfim, que a gente tinha que pensar uma nova experiência, para trazer alguma coisa diferente. E é uma coisa diferente no sentido, inclusive, jornalístico, né? O pessoal do jornalismo trouxe a gente para conversar logo no início do ano e falaram: a gente quer que o que a gente entrega de eleição, na verdade, seja uma história que esteja sendo contada. Então, foi esse princípio que fez toda a reformulação do projeto de experiência, né? Como é que a gente conseguiria, uma vez passada a eleição, ter ali uma página que estivesse contando uma história. Como é que foi a eleição naquele município? No caso, o município que foram eleições municipais. Então, a gente evoluiu em termos de componentes que a gente entregava na página, pensando numa experiência muito mais imersiva e que trouxesse muito mais dados. Então, isso foi um desafio, porque a gente estava trabalhando num território mais seguro desde 2018, que a gente já conhecia, né? Passamos de 2018, 2020, 2022. Então, a gente mexeu com um modelo que já estava bem conhecido, né? Então, essa movimentação trouxe uma revisão de experiência muito grande. A gente tinha uma experiência fragmentada em vários ambientes. Você tinha a apuração do ponto de vista de números ali em algumas páginas. Você tinha uma experiência imersiva de mapas. Você tinha uma experiência
uma outra experiência de mapas de apuração por zona, e isso tudo estava um pouco desconectado. Então a gente fez todo um trabalho de repensar o fluxo de navegação entre esses ambientes de uma forma que fosse muito fluida, você passar de um ambiente para o outro. Eles eram totalmente desconectados, feitos por equipes diferentes, então a gente partiu para um desafio de pensar uma arquitetura de informação que tornasse fácil esse tráfego entre ambientes. E o desafio foi de tempo também, né? A gente tinha um tempo muito curto para refazer um projeto que já estava dominado, né? Então, a gente teve que pensar formas de trabalhar com múltiplas frentes. Então, daí vem algumas soluções que a gente fez de ter um repositório único para facilitar compartilhamento de código, enfim. Foi a estratégia que a gente foi usando para viabilizar, encurtar esse tempo que a gente tinha. A gente sabe que a gente tem uma variável que é fixa, que é a data, né? Que a gente tem que entregar, a eleição acontece naquele período, então a gente tem que conseguir desenvolver, testar e refinar teste de carga, enfim, tudo isso dentro daquele períodozinho. A gente tinha dois trimestres mais ou menos para fazer isso. Foi Q2 e Q3 ali. Segundo trimestre, terceiro trimestre. Então, foi brabo, né? Foi brabo. A gente, inclusive, teve que pedir ajuda para outros times para trazer montamos quase que um time reserva de snipers ali para ajudar na reta final para a gente conseguir fazer as entregas com segurança e ter tudo rodando direitinho ali. Só para fazer um adicional aqui, a gente sabe que do ponto de vista de infraestrutura é muito mais uma eleição municipal, ainda que no cenário político ela não seja tão intensa, né, como foi, por exemplo, 2022, a gente, do ponto de vista de infraestrutura, é muito mais desafiadora, porque uma coisa é eu entregar o resultado de 27 estados, né, como é uma eleição de presidente, o governador, enfim. Outra coisa é entregar, minuto a minuto, o resultado de 5.569 municípios. Jesus. Então, é um desafio muito grande. O César está aqui, pode contar também um pouco para a gente, mas a preparação para essa situação foi, e a gente aprendeu de anos anteriores, que a gente apanhou muito em eleição municipal, e tinha que estar, a gente botou o sarrafo lá em cima, em termos de requisito para os testes de carga, enfim, a gente estava trabalhando ali numa faixa de 7 milhões de requisições por minuto, enfim, para a gente conseguir atingir. Fizemos muitas baterias de teste para conseguir chegar nos patamares que a gente tinha traçado como meta, né? Muito ajuste de infra, enfim. Foi uma jornada intensa ali no último trimestre, mas deu certo, né? O que me leva já à minha segunda pergunta aqui para vocês. Eu acho que daí cada um vai ter uma visão, que é a questão do preparo, né? Como é que foi esse preparo? Porque de requisito eu já vi que foi puxado, né? Tem toda uma organização ali, o negócio não vem leve. Essa questão, eu acho que é uma coisa, é desafiador, mas é uma coisa que vem forte na Globo, a questão de sermos contadores de história, né? Uma coisa é você fazer aquele requisito seco, né? Não, faz isso, aquilo. Agora você colocar isso tudo no enredo, criar uma história para isso, né? Dar esse caráter mais humanizado, eu acho que é sempre desafiador, né? Você se provar a contar uma história com tudo aquilo que você já está acostumado a fazer, porque, como você mesmo disse, a gente não faz eleição, né? Não é de hoje que a gente faz eleição, mas com todo esse viés, com toda essa organização, essa cadeia lógica, é um pouquinho mais complicado. Então, eu imagino que o preparo, né, do ponto de vista de tecnologia também foi algo extremamente desafiador, não foi, César? Sim, com certeza. Eu sempre costumo falar que do mesmo jeito que a gente põe que a Globo tem a paixão pela comunicação, a gente tem essa paixão por tecnologia. E a gente sempre junta essas duas paixões, né? Na medida da gente fazer essa entrega. Deixa eu fazer minha audiodescrição para quem está acompanhando, né? Eu sou um homem, claro, eu tenho cabelos pretos, tenho 48 anos, estou com uma camisa vermelha de mangas compridas e uma calça jeans. Então, do ponto de vista desse preparo, como o Bruno falou, o primeiro ponto é que depois que a gente desdobra em cima dos requisitos, né, de volumetria, a gente estabelece qual que é todo o processo tecnológico que a gente vai trabalhar para a volumetria. E como o Bruno falou, do ponto de vista de requisitos, quais são as plataformas, até que depois os colegas vão poder falar, que vão poder entregar essa história durante o período das eleições. Porque a gente sabe que a gente resume,
né, os processos, né, toda a preparação em horas ali depois que a gente tem que responder muito rápido pro nosso telespectador, digamos assim, porque a gente quer contar essa história e quer que todos os dados sejam rápidos e que as pessoas engajem, porque esse acompanhamento ele é muito importante. Então, quando a gente pega, né, como o Bruno falou, né, um conjunto de requisições por minuto estabelecido nas páginas, a gente começa preparando, né, fazendo os testes próprios de cada um dos componentes e depois a gente tenta replicar esse mundo, essas cargas em produção. A gente costuma fazer em horários específicos para ver se a gente efetivamente nos componentes tenta remodelar. E no fundo isso é uma aproximação, porque a gente sabe que a gente não consegue reproduzir um ambiente real de uma maneira simulada. Então a gente vai ao máximo tentar reproduzir. E quando a gente estabelece esses patamares, a gente olha dentro da arquitetura da Globo aquilo que a gente já possui. E hoje, um ponto tecnológico que a gente tem é o fato da Globo ser um ambiente que a gente chama de híbrido, né? A gente consegue rodar workloads on-premises, consegue rodar esses workloads na nuvem de uma maneira muito transparente. A gente consegue escalar na nuvem quando a gente precisa e voltar para o on-premises quando a gente achar mais interessante. E essa, por exemplo, foi uma estratégia. Porque, como o Bruno falou, a dificuldade técnica para entregar mais de 5.000 municípios é maior porque os dados eles não são tão replicáveis, né? Ou seja, o que você está pesquisando, né, em São Paulo é diferente do que eu estou pesquisando do Rio, do que minha família está pesquisando em Minas. Então, são municípios diferentes, né? E não são só 27 estados. Então, do ponto de vista, a infraestrutura é muito mais demandada em cima disso. Então, é feito todo esse espectro e a gente espera, né, para que essa demanda ela cresça na medida que a gente tem essa escala, que essa escala venha. Porque a gente tem essa previsão, mas tem que estar preparado para subir muito mais. Então, a gente monta esses ambientes complementares que vão escalar e retornar na medida do que a gente tem. E, em cima dessa preparação, a gente também usa muito o aprendizado histórico. Então, do mesmo jeito que o Bruno falou, né, de todos os históricos que a gente olha em quais foram os problemas que aconteceram em outras eleições, o que falhou, o que a gente poderia ter entregue melhor e usa isso de aprendizado. Então, em cima disso, esses aprendizados, eles também são estabelecidos para que a gente ou que mude alguma coisa, ou que limite algum requisito, ou que estabeleça para que a gente não repita alguma coisa que não deu certo no passado em cima dessas eleições. Então, a gente faz esse processo de aprendizado para que evite os mesmos erros, que é algo bem constante aqui no processo todo nosso de tecnologia, estabelece os requisitos funcionais e essa história para garantir que as pessoas estão preparadas para rodá-los e estabelece a volumetria, que é aquilo que a gente vai crescer sendo hoje, né, usando esse ambiente híbrido, né, on-premises e em nuvem, para que a gente possa crescer de uma maneira controlada todo esse processo. Preparo pesadíssimo, né? O checklist aí tá bem garboso, bem completo. Do ponto de vista de plataforma, é interessante que quando tem esse requisito chegando lá no início do ano, eu sou Alberto, eu sou grisalho, sou homem branco, estou usando uma camisa branca, para não esquecer da minha autodescrição. Belos olhos azuis. Belos olhos azuis, muito obrigado. Quando esse requisito é iniciado, puxado pelo time do G1, a gente começa lá em plataformas a disparar vários times em paralelo trabalhando. A gente tem 9 times dentro do Backstage, que é o nosso CMS. 5 ou 6 se envolvem imediatamente em paralelo, fazendo as suas atividades. A gente tem a geração das 5.000 páginas ali, que tem que ter uma geração para esquentar, para gerar as páginas por questões de cacheamento, etc. A gente tem times que trabalham com os feeds, né? São as listas de notícias para quem não está envolvido ali no nosso processo. Os times de busca, os times que tratam das APIs, enfim, todos esses times têm que começar a trabalhar prevendo o que vai acontecer. E nos dias anteriores, fora todos os nossos testes, quase semanais, né? Toda semana a gente tinha algum teste de carga, alguma coisa acontecendo. Verdade. Quando não tinha mais de um por semana, né? Teve caso do Push Stream lá, né, Silas, que a gente fez 2 ou 3 na mesma semana.
E a gente. E aí começa isso tudo em paralelo. E às vésperas a gente já começa a levantar a máquina, assim. O mínimo que a gente já mantém no dia a dia já cresce na véspera para a gente estar pronto para o pico que vai acontecer no fatídico dia, né? Falando um pouquinho aqui de uma das camadas que o Gamba falou, deixa eu me apresentar. Eu sou um homem branco, tenho 1,75 m, tô com 45 anos, uso um óculos preto, cabelo arrepiado. Tô com uma camisa preta do time de conteúdo, que é do Backstage. Quando o Pim, no começo do ano, nos procurou, e ele falou dessa mudança de experiência que ele estava querendo propor para os usuários, a gente pensou em utilizar a mesma experiência que os usuários têm no tempo real com a apuração das eleições. Então, pensou-se em usar o PushStream como fornecimento desse tempo real da apuração das eleições, entendeu? E para isso, ele trouxe para a gente que precisava ter aproximadamente 1 milhão de conexões acessando o G1 e 1 milhão e meio de conexões acessando o G1 e 1 milhão de conexões acessando simultaneamente o Globo. E a gente, para jogos comuns, uma rodada do Brasileirão, a gente fica com 800 mil, 1 milhão de conexões. Então a gente começou a trabalhar nessas muitas madrugadas, que foi bastante cooperativo, o time de infraestrutura, o time de produto, o time de backstage também, a gente trabalhou muito em cima disso para conseguir chegar nesse número. Foram bastante madrugadas, né, Fih? Rapaz, esse projeto, assim, é engraçado, né? A gente fala projeto do G1, mas acho que não, deve ter outros, mas assim, é um que movimenta muitos times, muitas pessoas. Enfim, cheguei a fazer uma conta ali de canais de comunicação no Microsoft Teams, que é a nossa ferramenta de comunicação interna. Deu um total de 900 e poucas pessoas envolvidas nos diversos canais que trataram do tema eleições ao longo do ano. Então, é um projeto que mobiliza bastante a empresa. E é muito legal ver assim, a vontade de fazer dar certo de todo mundo que participou ao longo da jornada aí durante o ano inteiro. Então, é um exemplo de colaboração ali que está muito ligado à cultura Globo, né? Colaboração para a gente chegar junto, a gente chega mais longe. Acho que essa é a ideia que moveu ali todo o trabalho das equipes ali. Eu acho que isso é super importante, né? A forma como isso atravessa, né, todas as áreas. Aproveitando, deixa eu dar uma atravessada aqui para fazer a minha autodescrição, né? Sujeito sem qualidade, eu que não se descreve, mas tá bom. Vitor Patané, seu criado. Hoje, né, excepcionalmente aqui, usando uma camisa preta, óculos, né? Sou um cabra pardo, né? Uma barba rala por fazer. Tenho poucos e malfadados cabelos aqui cobertos por uma boininha de couro aqui para não sair do estilo, né? Tô usando uma camisa preta, cordãozinho no pescoço aqui. Muito bem, mas falando até, né, aproveitando aqui desse processo cross, acho que todo o processo que ele atravessa vários times, várias áreas, né, dentro da empresa, ele promove desafio. Não só por você estar falando com muita gente, mas para você manter os seus canais de comunicação extremamente ativos, né? Tá todo mundo ali falando, então. E eu queria aproveitar já para puxar o tema desafio, né? Porque para tocar um negócio desse tamanho, onde você tem dezenas de pessoas, às vezes centenas de pessoas envolvidas, deve ter desafio. Não é possível que foi tão tranquilo assim, né? Eu sei que é tranquilo, temos pessoas extremamente competentes, profissionais extremamente de alto gabarito, mas até para trabalhar com gente assim, nesse nível, você tem desafio, né, gente? Como é que foi esses desafios aí para vocês? Assim, eu tranquilo é a palavra que eu nunca usei ao longo do ano. E aí, tá tudo tranquilo? Eu falei, tranquilo não está, mas está sob controle e tá bem encaminhado. Tá sob controle, né? É um desafio grande de movimentar as pessoas, de sinergia, assim, mas acho que a gente já está acostumado ali como Globo, tecnologia, de fazer esse trabalho colaborativo com muitas frentes, né? Inclusive, a gente tem mais gente envolvida aqui que pessoal lá de jornada corporativa, que faz esse processo de captação dos dados do TSE, distribuição, enfim, a gente tem desafios a cada ano de eleição que a gente começa o ano com uma premissa que alguma coisa o TSE vai mudar esse ano. Sempre esse o mote ali do início do ano. Que efetivamente eles mudaram a forma dos arquivos que eram distribuídos, enfim, a gente tinha por volta de 4 arquivos diferentes e esse ano eles unificaram tudo em um arquivo só e a gente acaba sabendo disso muito em cima da hora. Foi lá em julho, por aí, que eles avisaram. Nossa. Eu já estava na metade do ano
tinha que se adaptar a um novo processo que o TSE estipulou, né? Outra coisa, a gente também tinha uma jornada importante que a gente acredita que é um diferencial, que é a parte de você conseguir acompanhar como é que está a apuração dos votos por zona eleitoral. A gente não tem todos os municípios, mas sei lá, mais de 100 municípios a gente consegue fazer essa quebra. A gente também teve uma informação que os dados só seriam entregues na totalização dos votos de cada zona. Enfim, teve um trabalho de negociação, de conversar com o TSE se a gente conseguiria ter uma frequência maior de entrega dos dados. Enfim, depois mudou-se alguma coisa, a gente passou a ter para os municípios que teriam segundo turno, a gente passou a ter isso também numa frequência maior de atualização. Enfim, desafio que não falta, né? Do ponto de vista da nossa entrega também, é isso que o Silas falou, a gente começou a ter mais visões dentro do processo de você acompanhar, por exemplo, pegar o município de São Paulo. A gente antigamente tinha os dados lá da corrida do executivo e do legislativo. Basicamente isso, quem está em primeiro no executivo e quais são os vereadores, ou no caso vereadores que estavam recebendo mais votos. A gente passou a ter outras visões nessa página também, mapas, a montagem da própria Câmara dos Vereadores, enfim. Mais recortes, são novos dados que a gente não tinha necessidade de captação nos anos anteriores. E como é que a gente faz também para manter o sincronismo, né? A gente não pode ter um dado, falar que o candidato A está com X votos num ambiente, no outro ambiente ele está com votos diferentes, né? Então tem todo o trabalho de sincronização, como é que a gente usa a tecnologia do PuzzStream para entregar esses dados todos, enfim. Foram ajustes que a gente foi tendo que fazer ao longo do tempo, pesquisando, estudando a melhor forma de fazer, abrindo mão de algumas coisas, enfim, para conseguir ter dados consistentes entre ambientes, e o desafio também de estar à frente da concorrência, porque não é uma disputa só a gente conseguir botar o projeto de pé, conseguir estar entregando os dados com uma frequência maior. Então a gente bolou algumas estratégias para conseguir estar entregando e fazendo com que os usuários que estão acessando os portais ali para conseguir acompanhar o processo de apuração entendam que a gente tem o dado mais atualizado. Então a gente, até a experiência no dia, a gente bota alguns sites, vai acompanhando o próprio site do TSE, a gente conseguia inclusive estar à frente do próprio site do TSE, porque a gente usa exatamente essas tecnologias de PuzzStream, enfim. Então era uma experiência que garantia ali uma relevância do G1 ali frente à concorrência. Outras coisas também, desafios também, né? A gente, no dia da apuração, a gente viu alguns concorrentes que caíram, não aguentaram a demanda, talvez ou não sei o que aconteceu, mas a gente se prepara para isso, né? E tem equipe ao longo da apuração acompanhando e faz o que o César falou, fazendo ajustes ali em tempo real, de acordo com a volumetria, com os indicadores que a gente está acompanhando, para tentar continuar a jornada, continuar entregando ali, né? Tive uma conversa com um parceiro nosso depois passadas as eleições, né? Um grupo de tecnologia de uma afiliada nossa chamou para conversar e perguntar, mas como é que vocês... Assim, a gente estava aqui sofrendo, vendo o caos aqui acontecendo e vocês lá tranquilos. Eu falei, a gente não estava tranquilo, a gente navegou no mesmo bar bravio que você. Só que a gente fez um trabalho de manutenção preventiva no navio para atravessar esse mar e tinha uma equipe de marinheiros, uma tripulação fera demais. Então, entrava a água, a gente jogava água fora, enfim, conseguiu ajustar a rota para chegar do outro lado, todo mundo são e salvo. A gente viu muito navio naufragando no meio dessa travessia aí. Não estava tranquilo, mas estava sob controle. Não, estava nada tranquilo, mas estava sob controle. Acho que pegando um gancho, né, que o Pinheiro está falando, né, do ponto de vista, né, de infraestrutura, a gente, desde antes, estava prevendo, primeiro prever, digamos assim, que a gente consegue entregar mais rápido, que não haja nenhuma contenção, como eu mencionei. Segundo, a gente se prepara do ponto de vista de resiliência e suporte a falhas. Ou seja, a gente pressupõe que alguma coisa possa falhar e que eu vou estar preparado para poder responder a isso. Porque no caso de eleições é tão curto o período que se eu for fazer outro tipo de manutenção em um programa mais longo, eu não vou ter, eu vou perder a minha audiência. Então, como o Bruno falou, eu preciso entregar mais rápido e eu não posso falhar em poucos minutos, porque senão, basicamente, eu perdi a minha audiência e eu não consegui entregar o melhor resultado. Eu nem uso a metáfora do navio, né? Na verdade, a gente
trabalha até em infra, a gente usa um pouco da parte da aviação. Em aviação, tem um processo que é o CRM, né, que é Crew Resource Management, né, que é, digamos assim, uma tradução livre, seria gestão da tripulação, né? E, basicamente, tem vários princípios que ela estabelece, né? Estabelecer uma liderança de controle, estabelecer a consciência situacional, é ter certeza de tudo que está acontecendo. Então, por isso que a gente tem métricas, sabe aquilo que está saudável, sabe aquilo que está chegando num limite, né? E aí estabelece um processo decisório de antecedência para que, se acontecer as principais coisas, eu consiga tomar uma decisão e estabelece quais são as comunicações e uma colaboração entre si. Então, o que é? Como tem piloto e copiloto. Então, a gente fez muito isso. A gente viu o seguinte, quais são as possíveis falhas se eu atingir saturar determinado componente ou não. Quem vão ser os responsáveis para poder mudar? Vai ser esse time, e na falha desse time, esse time vai assumir. A gente atingiu algum limite, a gente vai fazer uma determinada ação aqui em cima desse ponto. E a gente reviu, se esse componente falhar, quem vai atuar, qual que é o processo, quantos minutos vai ter isso. A gente fez isso com antecedência, reviu no início do dia, então começou os processos, os times internos, e aí é ponto que nem o Bruno, nem os times, né? É todo um conjunto de dezenas de pessoas preparadas em cima disso. E a gente fez estabelecer. Claro que ocorreram situações durante o dia, como o Bruno falou, a tripulação aconteceu, saturou aqui, faz esse desvio, né? Coloca mais no on-premise, coloca mais na nuvem, né? Saturou, faz uma ação. E várias situações ocorreram, inclusive de coisas que estavam fora desse caderno específico que permitiu para que um time pudesse fazer e o outro, que estava na reserva, pudesse controlar o processo. E a gente resolveu todos esses elementos durante o dia. E isso, até como experiência, a gente agrega pelo fato de reduzir essa pressão durante o processo, dado que a grande parte dos processos já estão mentalmente definidos. Então, é um aprendizado que a gente faz em grandes eventos, a gente repete esse aprendizado, né? E essa forma de trabalho. Cara, eu tô vendo aqui um modelo de trabalho surgindo. Daqui a pouco sai um livro, né? Prepare-se como no navio, né? Prepare-se como no avião. E aí, qual que é o meio de transporte de vocês, Silas e Gamba? Eu prefiro navio que eu sei nadar, né? Que o avião, né? O navio faz água, pá, baldinho, né? Avião é um pouco mais complicado, cara. É que assim, na verdade, quando o Pim fala que a gente tinha que navegar, a gente começou a entender o navio, o que ele precisava, né? Então, como eu falei, a gente usou o PostStream como ferramenta para fazer a apuração. Só que ele atende a um tipo de negócio que não é o mesmo da apuração. Então, vários outros componentes desse navio tiveram que ser alterados para atender as eleições, né? Então, o tamanho do arquivo era diferente do tamanho de um arquivo de um jogo de futebol. O número de canais abertos era um número diferente de jogos de uma rodada de Brasileirão, ou etc. Então, assim, baseado nesses requisitos, a gente conseguiu fazer muitos testes, muitas madrugadas perdidas, para a gente construir isso que o César falou, que é aquela segurança ou conhecer os caminhos de quando um componente cai, para a gente poder dar segurança para o cliente que está tentando ver aquela informação naquele momento, não ter a impressão de que a gente não está entregando aquela informação atualizada, que é o mais importante. E o legal é que no meio do processo, o requisito, quando a gente viu que a gente não estava alcançando, a gente mudou, conversando com os times de tecnologia. Pô, vamos fazer desse jeito, vamos mudar, agora é melhor fazer assim. E a gente foi mudando a estrutura, porque, por exemplo, inicialmente a ideia é que a gente tivesse 5 mil canais abertos. Isso. Um para cada cidade. A gente falou, pô, isso não vai funcionar desse jeito, vamos repensar. E aí o G1, junto com todo mundo, as 900 pessoas envolvidas, a gente, pô, vamos por outro caminho, vamos repensar essa arquitetura. E a gente foi chegando num número que a gente conseguiria atender a expectativa que era o próprio tamanho do arquivo, que inicialmente era de 1 mega, né? E aí a gente conversando entre si, porque cada requisição ia ter 1 mega passando na rede, a gente passou para 100K. E mesmo assim, durante os testes, quando a gente chegou lá a atender 6 milhões de conexões simultâneas no PostStream, que nos deu segurança para ir para apuração, a gente estava trafegando ali quase um pouco mais de 50 GB por segundo. Então, essa troca de tamanho do arquivo, mesmo que fosse 100K,
trouxe para a gente um pouco mais de segurança para poder trabalhar. E aí, fazendo uma conexão aqui com uma coisa que o Bacalhau sempre fala, né, nosso diretor, né? Uma característica da Globo agora, né, que é negócio e tecnologia andam sempre junto. Então, a gente foi pegando esses feedbacks aí, essas informações com o pessoal aqui do Silas, do Gamba, e foi conversando com a área de negócio também. Pô, a gente está com uma dificuldade aqui para atender esse requisito de negócio. Vamos repensar isso aqui. A gente precisa ter esse nível de entrega para todos os municípios. Aí começamos a identificar, pô, a gente tem municípios que vão para o segundo turno, são só os que têm mais de 200 mil eleitores. Então a gente começou a priorizar ali, tentar entender qual era o nível de exigência, se era igual para todo mundo, ou se a gente poderia trabalhar com algumas variações de acordo com o tamanho do eleitorado, de acordo com a disputa eleitoral, enfim, fomos afinando ali para a gente tentar chegar num estado ótimo ali que atendesse a necessidade de informação das pessoas, mas também que atendesse se enquadrasse nas restrições que a gente tinha ali de tempo, recurso, capacidade, enfim. E isso vai para todas as camadas, né? Por exemplo, até negociação que a gente fala que uma das coisas, quando você está no seu navegador e você pede um objeto, você muitas vezes cacheia aquilo. E qual que é o tempo de cache? Ou seja, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5. Quanto mais tempo é isso, mais longe você pode ter uma informação, mas mais você demanda de todos os recursos que você tem. Qual que é esse ponto ótimo do que a gente tem? Que é todo um processo de negociação que entrega ainda um valor muito relevante para quem está, para a audiência, mas ao mesmo tempo equilibra com aquilo que a gente precisa ter de demanda. E a gente faz isso frequentemente. Não, para esse objeto sim, para esse não preciso enxergar todo o universo, né, do site de uma maneira única, mas a gente conseguir fazer o melhor para o negócio, o melhor para quem está consumindo, né, pro nosso espectador, e de uma maneira que seja saudável e consistente. Agora, o papo tá bom, né, gente? Tá entendendo bem como é que foi toda essa parte de foundation, né, fundamentos, né, todo esse preparo, até mesmo os perrengues. Mas e quando a Juripoca pior? No dia da eleição, como é que foi lá? Chapa quente, um negócio ao vivo. Como é que foi para vocês aí tá ali? A gente teve um complicador desse ano que até a gente entender o que estava acontecendo, a gente passou por momentos de tensão, que foi o seguinte, o TSE tinha colocado um limite de requisições por minuto que cada consumidor poderia, consumidor não digo empresa interessada em fazer a distribuição dos arquivos, né? Tinham colocado lá um limite e a gente começou a receber resposta de que estava excedendo o número de conexões por minuto. Poxa, a gente está dentro do limite, que diabo está acontecendo? Até a gente conseguir chegar no diagnóstico, de que na verdade não era a gente que estava requisitando demais, mas era a CDN do TSE que não estava aguentando o total de requisições que as empresas estavam fazendo, a gente suou bastante, assim, o desafio de comunicação, de conseguir dar visibilidade, de entender, assim, escalar isso para todos os níveis da empresa, porque assim, a gente está lá na batalha, mas isso vai até a direção de jornalismo, direção de tecnologia, está todo mundo acompanhando, né? Um projeto super... o pessoal fala que é as Olimpíadas ou a Copa do Mundo do jornalismo, é o evento mais importante, né? Então... Em um dia só, né? Num dia só. Um dia só. A diferença é que a Copa Tudo do ali, Mundo né? tem vários dias, né? A Olimpíada são vários dias, a eleição é ali algumas horas, né? Então é isso que o César falou, a gente tem zero margem para errar, né? A gente fala, tem eventos super importantes na Globo, tem o Big Brother, mas assim, teve um problema num dia, no dia seguinte você tem um outro eliminado, você tem outro processo, você consegue ir recuperando ali. A nossa audiência é aquela super concentrada em algumas horas. Então, esse processo a gente foi que deu bastante calor no dia, né? A gente conseguia entender o que estava acontecendo, olhando o que a concorrência estava conseguindo entregar. Alguns entregavam algumas cidades mais rápido, outros entregavam outras cidades mais devagar, enfim. Até pacificar isso foi bastante complicado. Fora isso, essa monitoração em tempo real do que estava acontecendo, dos indicadores. A gente chegou a ver alguns sites, alguns
outros portais que caíram, começaram a dar erro, né? Não entregavam nada, você tentava acessar o site, não tinha resposta. Alguns voltaram à vida. Eu percebi, por exemplo, teve um portal que ele tirou as imagens, que o César estava falando, do cacheamento dos objetos, né? Ele simplesmente tirou as imagens dos candidatos, entregou um avatar para todos os candidatos. Não tinha mais a fotinho do candidato A, candidato B. O cara, para aliviar o volume de carga na infraestrutura dele, ele simplesmente, cara, então vamos entregar uma imagem só para todo mundo. Em vez de entregar, sei lá, bota que tem 10 candidatos em 5 mil municípios. Imagina a quantidade de fotinhos que esse cara tem, objetos diferentes que ele tem que entregar. Tirou tudo, botou uma foto só. Então, estratégia que as pessoas foram usando para conseguir tentar manter a jornada ali de pé, né? Então, acho que, fora isso, sim, muitas salas de acompanhamento. A gente tinha uma sala central ali de guerra, né, que a gente chama de sala de solução. Todo mundo, a comunicação fluindo ali. Isso que o César falou também. A gente tinha planos de contingência já mapeados, então a gente sabia quem ia executar cada ação para cada problema que aparecesse. Então a gente conseguiu, acho que, na verdade, nem precisou fazer muito do que dava planejado na contingência, não. Foram surgindo alguns problemas novos que a gente não tinha mapeado. Na verdade, desde 7 horas da manhã, a gente já tinha cenários acontecendo e o time atuando para sanar ali alguns problemas que a gente foi identificando. Acontece de tudo, né? Então, ali no dia mesmo, acho que a pior situação foi essa, a gente não ter claro qual era o problema que estava acontecendo, e na verdade não era um problema que estava no nosso alcance, era um problema no fornecedor dos dados, que era o próprio TSE, né? Muita comunicação, a gente usando nossos parceiros de tecnologia lá em Brasília para entrar em contato direto com a equipe técnica do TSE. Foi direto na fonte, né? Direto na fonte, né? A pessoa conhece os caminhos lá, né? Para entender, enfim. Tanto que no segundo turno o próprio TSE pediu para a gente fornecer IPs, para a gente colocar lá numa lista de confiança e tal. Preparou um terreno, apesar de que a gente já tinha feito essa comunicação, mas enfim. O próprio TSE teve que rever seus processos para o segundo turno. O primeiro turno é que foi chapa quente. Mas é que a gente sai do universo de mais de 5 mil municípios no primeiro turno para um universo de 52 municípios que foram os que tiveram... Tem um pulmãozinho aí, né? É bem mais tranquilo, assim. Foi bem mais tranquilo o segundo turno. Mas o volume de dados do primeiro turno, ele foi grande e num período curto de tempo. Então, quando fechou 5 horas da tarde, acabou a eleição, a gente começou o trabalho de apuração, a gente saiu de 100 mil conexões simultâneas no PostStream, que estava acompanhando as eleições, em 30 minutos para 2,8 milhões. Nossa. E esse número se manteve até umas 7h30, mais ou menos, que foi quando começou a cair. Então, a gente teve ali aqueles períodos de 2h30 de muito acesso. E foi justamente quando alguns parceiros começaram a ter problemas e a gente fazendo as situações de contorno e conseguindo suportar ali aquele número de requisições. Isso, até comparando, né? A gente tem um termo que a gente usa aqui na Globo que é a rajada. Quando você chega, por exemplo, num BBB, abre uma votação, você tem uma rajada. Esse ano eu não considerei uma rajada, porque aconteceu exatamente o que o Silas falou. A rampa começou subindo, né? E a gente tinha, por exemplo, alguns sistemas de infra que respondem aos portais, né? Que respondem a cache de objetos estáticos, etc. Que em cima desses 7 milhões a gente previu, não, deve chegar a uns 18 milhões, né? Jogando para cima e a gente consegue atender um premise e vamos escalar na nuvem. A rampa começou subindo, passou meia hora, eu falei, agora vai cair. Continuou subindo, né? E ele bateu, né? Esses dois sistemas, mais de 25 milhões de requests por minuto. Então já estava tipo 7 milhões a mais daquilo que a gente estava prevendo, né? Chegou nas nossas contingências em alguns limites, alguns recursos de nuvem estavam no limite de esgotar. Foi quando eu mencionei que um time assumiu e começou a controlar. Não, jogo mais para nuvem, jogo mais para on-premise, calibrando isso enquanto as mudanças fossem feitas. E a gente mediu isso, a gente previa chegar talvez a 18. Ficaram mais de 20 durante 120 minutos, que foi de 5h30 a 7h30, ficou acima do patamar de 20 milhões de requests. Então não foi uma rajada, foi um platô, né, sistemático, onde a gente estava testando o tempo todo assim, a capacidade e a resiliência ali dos ambientes. Essa foi a característica desse ano, diferente de outras, pelo acompanhamento nosso, né, de 4 anos atrás, e a mesma de presidente, 2 anos atrás, 30 minutos depois a tendência tenta
fazer. Mas eu imagino que foi até pelo cenário ali de São Paulo, né? Que gerou um processo longo ali de decisão. Tem uma coisa divertida, assim, toda eleição é a mesma coisa. A gente passa o dia com a cobertura jornalística, ao vivo, aquela coisa normal, né? Das 4h50, 4h55 da tarde, vai começar a apuração. Aí as salas de dissolução ficam uma loucura. Já abriu, não abriu. E aí quando abre o primeiro, uma cidadezinha qualquer lá, 0,17% da... Chegou a primeira. São Paulo demorou um pouquinho. São Paulo demorou. Deu um negocinho no estômago, né? Deu, que já era essa coisa da CDN do TSE começando a pipocar, e a gente sem entender o que diabo estava acontecendo. Cara, aproveitando então, já que a gente entrou no assunto números, como é que foram esses números, gente, para a nossa eleição? Eu posso dar um ponto de vista ali de produto, né? A gente atendeu a mais de 40 milhões de usuários no primeiro turno, e aí dando uma ordem de o que são 40 milhões de usuários. A gente, falando ali na linguagem popular, dá uns 680 maracanãs lotados. A gente está até brincando que a gente quer usar a unidade de medida de Rock in Rio. Quantos Rock in Rio? Porque o Maracanã já está também 600, e quanto é 680? Tem tantos Rock in Rio, tantos de tal, mais uns Lollapalooza aí de final. Cara, é bastante coisa, né? E aí, enfim, mais 240 também page views ali, né? Contando os apps também do G1. Uma volumetria bastante expressiva ali, mas teve esse agravante também, né? Na hora que você tem os outros portais começando a não entregar, as pessoas vão buscar a informação em outro lugar. Então, a gente atendeu ao que a gente tinha projetado e mais a essa gordura que veio das pessoas que estavam migrando de algum portal para o nosso. Mas também que a gente conseguiu manter, né, a entrega ali 100% do tempo. E infra, como é que foi isso lá? Só para pegar uma comparação, porque na hora que a gente fala milhões, etc., a gente não tem tanta essa comparação. Para esses temas, né, que a gente pegou de 4 da tarde às 10 da noite, o que é 1/4 de dia, ele entregou mais do que 2,5 vezes mais do que os 30 dias anteriores de request. Ou seja, se você fizer uma conta, é 300 vezes mais do que o uso típico médio do que a gente tem dentro desse período. Então, assim, é coisa realmente absurda do ponto de vista do que tem. Isso a gente tem o quê? 420 mil requests por segundo, né? Votação recorde do BBB, 60 mil votos por segundo, né? Então, são 7 vezes mais para esse sistema, para cada um desses 2 sistemas aí que a gente está de entrega de objetos estáticos. Muito bom. Então tá, eu queria agradecer muito a presença aqui de todos e trazendo aqui, César, suas palavras finais aqui nesse episódio de hoje. Olha, acho que pegar palavras aqui até do Bruno, né? Sempre que a gente tem grandes necessidades, grandes desafios aqui na Globo, assim, o conjunto da cultura do que a gente tem, mas do que a gente tem de tecnologia e principalmente das pessoas que se tem, a gente consegue nos unir para entregar o melhor. Que no fundo esse é o objetivo, né? O objetivo que a gente tem é justamente trazer aquilo que é melhor para nossos telespectadores, né? Para os usuários, entregar de uma melhor forma. E não falta, como eu falei mais cedo, essa paixão pela entrega, paixão por contar histórias e essa paixão por tecnologia para que a gente possa ter o melhor resultado. Maravilha. Pim? Pois é sempre assim, eu não canso de agradecer as pessoas que participaram dessa jornada, desde o jornalismo que trouxe o desafio, colocou na mesa, até meu time que pegou e falou, vamos embora, vamos fazer, e estendendo para todas as equipes, né, pessoal que está aqui representando, assim, e muito mais pessoas que a gente não consegue. No e-mail de agradecimento que eu mandei, eu me privei de tentar agradecer nominalmente, porque é impossível. Eu falei isso, mais de 1.000 pessoas que participaram do processo, de alguma maneira, né? Então, o que fica assim, esse projeto ele consegue ser aderente a vários pontos da essência da Globo, né? Somos contadores de histórias, então a gente contou uma história, né? Se você acessar a página do G1, você consegue entender como é que foi a eleição daquele município, né? O que aconteceu no primeiro turno, o que aconteceu no segundo turno,
como é que ficou a composição da Câmara, enfim. Tem a própria história que se contou no dia, né? O que aconteceu ali, que a gente estava conversando aqui, né? Concorrentes, a gente, o que a gente fez, enfim. E acho que fica também a história para cada pessoa que participou. Eu conversei com o meu time, assim, semana passada. Tenho certeza que todo mundo que chegou ao fim, que começou o ano nesse projeto e chegou ao final do ano nesse projeto, chegou um profissional muito mais maduro e com uma experiência de vida assim, incrível. Acho que pedir para eles fazerem essa autoavaliação, né? Eles pensarem como é que eles eram no começo do ano, o profissional que eles eram, o conhecimento que eles tinham e como é que eles chegam ao final de 2024, que acho que é uma jornada aqui de muito aprendizado, de colaboração, de comunicação, de trabalho em equipe, né? Então, agradeço imensamente a todo mundo que participou dessa jornada, direta e indiretamente, que deu apoio, que torceu por nós, né? A gente esteve no último quarter plane, a Patrícia Fontes foi com a camisa do G1, falou, eu sou de entretenimento, mas eu estou aqui torcendo pelos meus amigos do G1 que vão encarar a eleição aí, então é uma empatia muito grande, né? Todo mundo querendo que dê certo e ajudando de forma que pode, né? Gente que cedeu recursos para a gente conseguir fazer essa jornada. Então, aproveito para agradecer a todo mundo mais uma vez, de coração. Muito bom. Fala, Igor. Beleza, meu amigo? E aí, como é que tá? E aí, Patané, tudo bem? Joia. Tudo certo. Quem é Igor? Faz aí a sua autodescrição pra gente. Fazendo minha autodescrição, sou um homem branco, cabelos compridos, num coque, de barba, camisa preta com hieroglifos egípcios dourados. O cara é chique. Muito bom. Igor, quem é você na fila do pão aqui na Globo? O que você está fazendo nessa eleição, meu amigo? Eu sou coordenador do time de jornalismo de dados. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aproveitando, né, a sua ilustre presença aqui com a gente, como é que foi essa questão de requisito? O que chegou lá para jornalismo de dados, para essa eleição? Temos isso aqui, precisamos fazer isso acontecer. A gente tem três grandes etapas ali no jornalismo de dados, que são as pesquisas, e que é o primeiro passo que a gente recebe e divulga ali, tanto do Datafolha quanto da Quest esse ano. Tem a parte da pré-apuração, que foi uma novidade esse ano, que a gente divulgou as candidaturas para prefeitos e vereadores do país inteiro, então é uma página para cada município. E aí, apuração, que é primeiro e segundo turno, que são a parte mais sensível ali do processo. Caraca, então o negócio foi puxado, né? Veio muita coisa, né? E eu fiquei sabendo ali que você teve todo um tipo de preparo ali, uma organização ali também forte na questão de páginas, de mudanças, de organizações também. Como é que foi esse interface com o time de jornalismo ali direto da Globo? Sim, a entrega, o produto que a gente entrega é a automação de conteúdo, né? São vídeos e textos gerados, então precisa ter uma sinergia muito forte com a redação para poder orquestrar todo esse período de publicação de conteúdo, porque como a gente gera milhares de páginas de forma automática, precisa do fator humano ali para fazer o check por amostragem, para verificar se o conteúdo está ok. Então, assim, vídeo é verificado pela própria inteligência artificial, a gente tem um modelo que assiste todos os vídeos que a gente gera, mas o texto e os dados que estão ali dentro do texto, os jornalistas verificam por amostragem para cada área do país, e estando os dados ok, libera para fazer uma distribuição do conteúdo massivamente. Então tem toda essa orquestração, porque tem o fator tempo também. A gente não pode demorar muito para fazer essas validações, porque senão a gente acaba perdendo a audiência, a notícia deixa de ficar fresca. Então tem essa questão da agilidade ali também. Pô, que legal. E esse processo tem muita troca com o time de backstage aqui, com o Gamba, com o Silas? Tem, a gente publica 5 mil matérias, 10 mil matérias agora no segundo turno no backstage. A gente, na verdade, quando chegou esse requisito, a gente já aconteceu antes, eu acho, mas nesse volume, esse ano a gente tinha uma questão de
publicação, porque quando a gente faz uma publicação, a gente só não cria uma página, tem milhares de coisas que acontecem, de notificação da busca, ferramentas internas, enfim, um monte de coisa que é startada quando a gente publica uma matéria. E publicar 5.000 matérias ao mesmo tempo não dá. Então a gente tem que fazer um processo para que isso aconteça, não só antes, a gente na verdade publica elas antes para dar uma esquentada, até em busca, Google, etc., mas durante a apuração, né, que essas páginas vão sendo atualizadas. A gente tem acho que teve uma média de 200 atualizações, 175 para 200 atualizações por minuto de página. É uma metralhadora. Que é muito mais do que o nosso normal, assim, porque é isso, republicando 200 páginas por minuto durante horas ali. Então a gente tem uma questão de manter o ambiente funcionando e fora o resto, porque tem tempo real, tem apuração, tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Cara, e no dia ali da eleição, vocês estavam lá? Como é que foi isso? Tava na redação. Você estava na redação? Na redação do G1. Cara, a pressão deve ser um negócio insano, né? Ah, é legal. Eu gosto. Vocês estavam também, não? Esse ano não. Estava numa sala de soluções, essa que o Pim citou. Ah, tipo uma sala de uma war room, né? Que eles falam ali, que tá todo mundo ali, A né? gente chama de sala de soluções. Olha, acho que entre estar nessa war room e estar lá na redação, não sei, acho que a war room tá interessante, hein, cara? Nossa, imagina, né? A pressão ali deve ser um negócio forte, né? Deve ser muito corrido. O trabalho do ano inteiro ali num dia, né? E fica todo mundo apreensivo para ver se vai dar tudo certo. Mas depois que passam as primeiras matérias, tudo ok, aí dá aquela relaxada. Dá aquela relaxada. Tem um lanche maneiro na redação também. Aí sim. Esse na sala de soluções não tem. Né? Tá vendo? Tá vendo? Acho que a redação tá parecendo interessante. É verdade. Além de você estar sempre atualizado ali, né? É muito bom. E teve algum momento mais crítico, assim, que você acha que foi mais desafiador nesse processo? Eu acho que a checagem dos fatos acaba sendo ali a parte mais crítica, porque demanda um trabalho muito orquestrado, porque são muitas informações para serem verificadas e isso acaba sendo aquela contagem contra o relógio, sabe? E se tiver qualquer problema para ser corrigido ali, precisa ser corrigido em massa. Então, a gente precisa estar muito ciente de todas as etapas e todos os processos para que, caso aconteça algum problema, a gente sabe exatamente onde agir sem perder tempo, né? Eu gostei muito do exemplo ali do CRM, do Crew Resource Management da aviação, que é processos inspirados em aviação, nesse caso, costumam dar muito certo, porque precisa ser muito metódico, né? Então, a checagem dos fatos, eu acredito que seja o principal problema, porque quando o TSE abre a apuração, né? Começam a chegar a votação dos municípios, é onde o processo dispara tudo. Caramba, aí sim. E, assim, tecnicamente falando, vocês têm mais algum número que vocês acham que poderiam trazer aqui para a galera saber que é interessante ali? Eu posso trazer algo aí, novidade ainda, é uma ideia que a gente vai fazer. O G1 tem o desejo de fazer o que a gente fez para o segundo turno, para os dados do primeiro, né? Que são todos os locais de votação. Então, a gente publicou 10.000 páginas no segundo turno. Nossa. Para o primeiro serão 96.000. Avisando aí pro Gambardel. Meu Deus. Haja plataformas, né? Olha só essas plataformas unidas. Então, se caso isso realmente vá para frente, né? Porque a gente ainda não fechou 100% desses detalhes, então talvez quando esse podcast for ao ar já tenha saído. Mas vai ser um recorde de gerar mais de 100.000 páginas automáticas esse ano, entendeu? De forma automática. 100.000 páginas geradas de conteúdo. Olha a importância da gente ter uma estrutura de plataforma consolidada, né? Toda essa troca para poder manter esse ecossistema. É uma coisa incrível, né, cara? Eu acho muito fantástico. Gente, o papo tá bom, mas eu... infelizmente, vou ter que encerrar a nossa sessão de hoje. Queria saber mais, mas calma que tem mais eleição, né? Logo mais teremos presidenciais, né? Daí já dá o tempo do Gamba trocar o coração, né? Pegar mas eu queria pedir aí palavras finais de vocês. Vou começar aqui pelo meu amigo Gamba. Agradecer o convite e agradecer os times que ajudaram a gente, né? Os times, particularmente do backstage, no nosso caso aqui, meu e do Silas, que trabalharam muito também junto com todos os outros para viabilizar. É um time muito bom, são pessoas
muito capacitadas, muito importante para a gente continuar nesse processo aí. Daqui a pouco tem BBB, daqui a pouco tem brasileiro, daqui a pouco vem tudo de novo. Começa tudo de novo. Silas. Eu queria agradecer também o convite, fazer minhas as palavras do Gamba, porque como backstage a gente se uniu bastante, mas a colaboração entre os times, de uma forma geral, já falei sobre isso, foi uma experiência muito legal de ter participado. Foi citado aqui que em um ano a gente evoluiu tanto quanto profissional, quanto tecnologia, então agradecer o convite aqui de poder mostrar para vocês o que foi feito esse trabalho, preparação e acompanhamento das eleições aí. Maravilha. Igão. Agradecer o convite também e a parceria dentre os times, o pessoal do backstage sempre apoiando ali a gente, acompanhando ali de pertinho para a gente ter a operação mais fluida possível, o pessoal da Encoding Factory, da Web Media, que oferecem todo o suporte, a própria redação ali, que acompanha junto com a gente, então e é fascinante poder ver o resultado depois, né? O trabalho dá muito orgulho. Acho que eleições, para quem trabalha ali dentro do jornalismo, foi falado, né? É o ápice do jornalismo ali. E dá muito orgulho e me sinto honrado de poder fazer parte disso tudo. Então, um agradecimento enorme por poder fazer parte disso e estar em conjunto com esse time aí de gente muito boa trabalhando. É isso aí, gente. Alta temperatura, só diamante, né? Não sai nada menos que diamante. Pressão e temperatura, só sai diamante. Gente, queria agradecer aí a participação de todos, né? Mais esse episódio aqui do Globotechcast e deixar aí para nossa audiência, se vocês têm algum recado, alguma sugestão, por favor, mande para a gente no globotechcast@g.globo. Acompanhe a gente nas plataformas, a gente está no YouTube, a nossa página saiu, tá bombando, tá muito bacana, né? O Globotech tá no ar, então acompanhe a gente no Globotech, vai lá, curte a página, acompanhe as nossas matérias, os posts, olha, tem muita coisa bacana para vocês, tá? E nos vemos no próximo episódio do Globotechcast. Tchau, galera, valeu!